Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa primeira aulinha de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 28 de outubro. Quero que vocês peguem a apostila de História, lá na abertura da unidade, na página 3. Nós vamos falar sobre as transformações urbanas e as migrações internas. Vamos falar sobre toda a transformação sofrida aqui pelo nosso país desde o início da colonização. Vamos falar também sobre as migrações internas, que são aquelas que ocorrem dentro da mesma unidade federativa ou dentro do mesmo país. Essas são as migrações internas. Então, vamos acompanhar a leitura aqui na apostila junto com a tia Jaque. Então, vamos acompanhar a leitura aqui da página 4. Como eram as cidades brasileiras há 100 ou há 200 anos? E como serão as cidades do nosso país no futuro? Faça a atividade a seguir para refletir sobre esse assunto. Leia atentamente esta reprodução de um cartão postal criado pelo artista francês Jean-Marc Cocteau Villemard e os textos verbais correspondentes. Então, observem essa imagem aqui. Ela revela como o artista francês, no ano de 1899, imaginou que seria uma cidade do futuro, no ano de 2000, com essa estação aqui de táxi aéreo, bem parecida com os aeroportos, que é onde tem os aviões. Ele imaginou como táxi aéreo. Quando que essa imagem foi produzida? No ano de 1899. E que ano o artista escolheu para representar o futuro? O ano de 2000. A cidade imaginada pelo artista é parecida com as cidades da atualidade? Por quê? Nas cidades atuais, meus amores, não existem táxis aéreos, como o transporte público, por exemplo. Mas a imagem é parecida com o que aconteceu exatamente no ano de 2000. Não tinha táxi aéreo, mas as ruas, as construções eram bem parecidas já. Em sua opinião, como seria uma cidade brasileira do futuro? Cite pelo menos 3 características. Como que vocês imaginam as cidades do futuro? Com mais tecnologia, favorecendo mais a qualidade de vida das pessoas, dando boa qualidade de saúde, educação, trabalho digno para todos os brasileiros, por exemplo. Como que vocês imaginam a cidade do futuro? Que elementos das cidades brasileiras atuais existiam nas cidades de antigamente? Será que já existia um transporte público nessa época? Ou até mesmo iluminação pública? Ruas asfaltadas, rodovias. Existiam todos esses elementos como nos dias atuais, lá no ano de 1899? Claro que tudo foi evoluindo com o passar dos anos. As pessoas já moravam nesses lugares, já residiam em vários países e tudo isso foi crescendo, foi aumentando a população, surgindo assim a necessidade desses novos produtos, dessas novas assistências, da energia, do carro. Então, isso foi evoluindo com o passar dos anos. As imagens, elas vão modificando em décadas, em séculos ou em milênios, que a mudança é muito grande. Vamos ver as transformações da infraestrutura urbana nas cidades. Em muitas cidades brasileiras, principalmente nas cidades de grande porte, é possível observar edifícios, pontes, viadutos, rede elétrica e também diversos meios de transportes. Todos esses elementos, eles variam conforme as necessidades das pessoas que vivem ou passam a viver nesses locais. Então, a infraestrutura, as mudanças que ocorrem na área rural ou na área urbana, elas são decorrentes das necessidades das pessoas que vivem ali naquele local.
Por exemplo, houve-se a necessidade de construir essa ponte aqui, atravessando de um lado a outro. Veja, é uma ponte Nilo Navarro em Natal, no Rio Grande do Norte. Por que houve essa necessidade? Possivelmente encurtou o caminho que deveria ser dado toda uma volta para atravessar de um lado a outro. Com certeza aumentou a frota de carros, então houve a necessidade de ter uma ponte, um viaduto que facilitasse essa passagem e ainda economizasse tempo. Então as pessoas elas vão mudando os lugares onde elas vivem de acordo com as suas necessidades. Então a construção de pontes ela é fundamental em cidades que tenham um rio ou que se localizam em regiões litorâneas. Os edifícios altos com diversos andares normalmente são mais comuns em cidades habitadas por uma grande população, pois podem abrigar muitos moradores ou trabalhadores. Exatamente isso. Por quê? Como a cidade de São Paulo, aqui é Rio de Janeiro, mas, por exemplo, Rio de Janeiro ou São Paulo, que são cidades bem populosas, que talvez nem coubesse uma casa por quadra, uma casa por lote, então eles constroem prédios. Por quê? O prédio ele é construído na vertical e pode abrigar várias famílias em cada um dos seus andares, diferentemente de uma casa que abriga apenas uma família, duas talvez. Então, com a necessidade do aumento da população, eles viram a necessidade de criar edifícios mais altos e prédios cada vez mais altos, com mais andares. Muitas características observadas nas cidades da atualidade são resultado de transformações que acontecem no decorrer do tempo. No passado, muitas cidades não tinham a mesma infraestrutura que tem na atualidade. O que é essa infraestrutura? É os elementos que são considerados necessários para o funcionamento da cidade, como água, tratamento de esgoto, sistema de iluminação pública, edifícios, escolas, creches e todos esses exemplos que estão aqui que são essenciais para o funcionamento de uma cidade. Iluminação pública. Um exemplo de transformação na infraestrutura das cidades é a iluminação das ruas, que mudou bastante com o passar dos anos. Muito antigamente não existia iluminação pública. As ruas e outros locais públicos só passaram a ser iluminados há aproximadamente 200 anos, com lampiões que usavam óleo de peixe como combustível e mais tarde um sistema de gás. Então vocês sabem que a iluminação pública é um serviço que tem por objetivo fornecer luz artificial a locais públicos no período da noite ou até mesmo durante o dia, se necessário. Os lampiões eram acesos manualmente todas as noites por trabalhadores contratados somente para isso, os chamados acendedores de lampiões. Olhem aqui, um homem repondo gás no lampião, isso muito antigamente. Vamos ver agora uma breve história sobre a iluminação pública, a iluminação no Brasil. Antes da chegada dos portugueses às terras que se tornaram o Brasil, os indígenas usavam fogueiras e a claridade da lua como fonte de iluminação. Número 2. Após a chegada dos portugueses e o surgimento das primeiras cidades no Brasil, a população passou a usar velas feitas com gordura animal para iluminar o interior e a fachada das casas. Há aproximadamente 200 anos, começaram a ser instalados lampiões à base de óleo nas ruas de algumas cidades brasileiras. Com o passar do tempo e o crescimento das cidades, os lampiões, que antes funcionavam com óleo, passaram a ser a gás. São Paulo foi a primeira cidade a ter um sistema de iluminação a gás, em 1854. Então, São Paulo foi a primeira cidade a ter um sistema de iluminação a gás, no ano de 1854. Com a invenção da lâmpada elétrica em 1879, a iluminação pública de várias cidades do mundo foi mudando. No Brasil, a primeira cidade a ter iluminação elétrica foi a cidade de Campos, no Rio de Janeiro, no ano de 1883. Nos dias atuais,
A iluminação pública é um item fundamental para avaliar se uma cidade tem uma boa infraestrutura. Nas cidades da atualidade, as luzes dos espaços públicos são usadas também em placas informativas, propagandas ou para enfeitar e valorizar a paisagem da cidade. Atualmente, a energia elétrica é o principal recurso usado na iluminação pública das cidades brasileiras. Essa energia pode ser gerada tendo como fonte raios solares, força do vento ou da água, queima de gás natural, entre outros recursos. No Brasil, por causa da grande quantidade de rios, a principal forma de gerar energia elétrica ocorre por meio de usinas hidrelétricas, que são construções equipadas com máquinas que usam o quê? A força da água para produzir eletricidade. A palavra hidro significa água, se refere à água, e a palavra elétrica está relacionada à eletricidade. Se vocês observarem aqui, um exemplo de usina hidrelétrica. Tem a usina, a estação de captação de energia, a subestação e a cidade aqui sendo abastecida pela energia elétrica, pois a usina transforma a energia do movimento das águas em energia elétrica. Para que isso seja possível, um rio é represado e cria-se um reservatório com bastante água. A água é conduzida por canos, chamadas de dutos, até uma espécie de catavento que fará girar o gerador de energia elétrica. É nele que a energia do movimento das águas é transformada em energia elétrica. A energia elétrica gerada na usina percorre quilômetros por meio de fios e passa por diversas estações de distribuição de energia até chegar às tomadas de nossas casas. Apesar da grande capacidade de gerar energia, a construção de usinas hidrelétricas provoca impactos ambientais, entre eles os que afetam a vegetação local e o habitat de diversos animais. Também causa impactos para a construção, para os moradores que habitam locais próximos à construção. Então, o que são esses impactos ambientais? São mudanças bruscas, repentinas no ambiente causadas pela ação humana. Agora vocês vão ler essa curiosidade muito interessante sobre uma das primeiras usinas hidrelétricas do país, que surgiu há mais de 100 anos. O nome dessa usina era a Usina de Marmelos e ela foi construída sob a direção de Bernardo Mascarenhas, do Rio Paraibuna, que ele tinha como objetivo obter energia elétrica para sua fábrica de tecidos. Então, observem ali a imagem da primeira usina hidrelétrica de Marmelos. Vamos agora responder os exercícios. Então, agora, de acordo com tudo que nós aprendemos, vamos ler essas duas imagens aqui que mostram as principais vias da cidade de São Paulo, que é a Avenida Paulista, uma das mais famosas da cidade, em diferentes épocas. Se vocês olharem lá na apostila de vocês têm essa imagem para olharem em mãos. Observem que a primeira imagem ela foi tirada em 1902, há mais de um século atrás. A segunda imagem foi tirada o ano passado, em 2019. Então, houveram muitas mudanças durante todo esse século. Houve a modernização, a pavimentação das estradas, teve também as construções que foram se modificando com o passar dos anos, o aumento na frota de veículos. E a primeira pergunta, a letra A, diz exatamente isso. Comparando ali as duas fotografias, que transformações podemos identificar na estrutura da cidade? A paisagem, a mudança na vegetação é a mais impactante, porque na fotografia 1 tem muita árvore. Já na fotografia 2, mais de um século depois, já não se vê praticamente nenhuma árvore. Então, houve mudanças na vegetação. Também os casarões deram lugares aos edifícios, aos prédios. Também há diversos carros e as ruas são asfaltadas.
dentre outras mudanças que vocês podem estar citando também. Letra B. Quantos anos há de diferença entre as duas imagens? Vamos pegar o ano da imagem mais recente e subtrair o ano da imagem mais antiga. Essa será a diferença entre elas. Então, 117 anos de diferença ali de uma foto e outra, da época em que foram tiradas. Letra C. De acordo com o que você estudou sobre iluminação pública no Brasil, já havia ruas iluminadas em São Paulo na época da fotografia 1? Em 1902, quando ela foi registrada, já havia iluminação pública na cidade de São Paulo? Se sim, como era essa iluminação? Nós vimos que sim, que já havia iluminação e ela era uma iluminação a gás. Então sim, porque desde 1854, na cidade de São Paulo, já existia sistema de iluminação a gás. Virando a página, vocês terão que fazer uma pesquisa. E essa vai ser sobre a estrutura, sobre a infraestrutura da nossa cidade. Como é a cidade durante a noite? Nela existe um sistema de iluminação pública? No caderno, faça um desenho ou cole uma imagem para responder a essa pergunta. Vocês vão copiar a letra A no caderno e vão responder. Na nossa cidade tem iluminação pública? Claro que tem. Já há bastante tempo temos sim iluminação pública. Vocês podem fazer um desenho para representar o centro da cidade, podem colar uma imagem ou responder a pergunta. Agora, com a ajuda do papai e da mamãe, vocês irão fazer uma pesquisa sobre a origem da energia elétrica usada aqui na nossa cidade. A nossa energia elétrica é movida a água, porque nós usamos a energia produzida pelas usinas hidrelétricas. Nós usamos as hidrelétricas. Nós somos abastecidos aqui pela usina hidrelétrica de Itaipu, aqui no Paraná. Mas diversos outros estados também são. Então, nós usamos a energia hidrelétrica. Tem também algumas outras usinas, algumas que não estão em funcionamento e algumas que estão. Mas a origem da nossa energia é a água, é a energia hidrelétrica. Letra C. Escreva o nome de outros dois elementos que fazem parte da infraestrutura da nossa cidade. Vocês vão pesquisar mais dois elementos que fazem parte da nossa infraestrutura. Abastecimento de água, pode ser tratamento de esgoto, além da iluminação pública também. Então, vamos fazer essa pesquisa bem bonitinha ali, responder essas duas questões na apostila e a outra questão no caderno. Então, por hoje é só. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!